Enquanto o mundo te empurra para reagir, explodir, se vitimizar, os grandes sabem. O verdadeiro poder está em escolher o próprio pensamento. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental e dizia que todas as riquezas começam por uma ideia dominada. O que isso significa? Que antes de conquistar algo fora, você precisa vencer aqui dentro. Você não controla o clima, não controla as críticas, mas pode escolher não ceder, não se curvar e não entregar sua paz ao que não merece. Essa escolha silenciosa, feita dentro da mente, é o primeiro passo para se tornar inabalável. E acredite, quem domina esse espaço interior não precisa provar nada para ninguém. Você quer saber o que faz um homem continuar, mesmo cansado, ignorado, desacreditado? Autodisciplina. Ela é invisível, mas molda tudo. É ela que faz você levantar da cama quando a vontade quer te afundar. É ela que te impede de responder na hora da raiva. É ela que diz não para prazeres imediatos, porque enxerga o prêmio que ainda não chegou. Napoleon Hill foi claro. A autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Você pode ter os melhores planos do mundo, pode ler todos os livros, pode assistir 1000 vídeos como esse, mas se não tiver disciplina para aplicar, nada acontece. Haja como se nada te afetasse? Sim, mas entenda, isso não é fingimento, é um treino. É uma mente que foi condicionada, pouco a pouco, a responder com propósito e não com impulso. E essa força silenciosa vale mais que qualquer motivação passageira. Vivemos num mundo barulhento. Todo mundo quer falar, responder, provar algo. Mas você quer ser forte de verdade? Aprenda a se calar. Napoleon Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos que conheceu eram aqueles que falavam pouco e pensavam muito. Porque o silêncio é um campo de força. Ele te protege, ele te observa. Ele te dá tempo de pensar antes de agir. Ser calmo não é ser fraco, é ser estratégico. Enquanto os tolos reagem, os sábios calculam. E quando agem, ninguém entende de onde veio tanta firmeza. Quer ser inabalável? Fique em silêncio quando o mundo quiser te provocar. Porque o verdadeiro poder é saber que você poderia explodir. Mas escolhe vencer. Você acha que é forte porque sente menos? Não. Força não é a ausência de emoção, é a capacidade de escolher o que fazer com ela. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do sucesso é a mente indisciplinada, dominada por impulsos. A raiva te faz agir rápido. A ansiedade te faz desistir antes da hora. A carência te faz aceitar o que não merece. Mas o autocontrole te faz livre. Quando você entende isso, você para de justificar seus comportamentos com frases como: "Ah, eu sou assim mesmo. Foi mais forte do que eu." Nada é mais forte do que uma mente decidida. Nada. Não reaja. Escolha. Não exploda. Observe. Não deixe que suas emoções decidam por você. Porque quem age apenas quando está de bom humor nunca vai longe. O sucesso exige consistência, e a consistência exige controle emocional consciente. Uma das maiores provas de força interior é a capacidade de não se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar cada escolha, cada passo, cada silêncio. Napoleon Hill dizia que a opinião dos outros é um luxo que só os inseguros levam a sério. Enquanto você tenta agradar todo mundo, sua energia é drenada e seu propósito fica esquecido. Mas quem sabe quem é não precisa provar. Ele anda com firmeza, mesmo quando é mal interpretado. Ele escolhe o que calar porque entende que responder a tudo é perder tempo com o nada. As pessoas vão te julgar de qualquer forma, vão te questionar, criticar, distorcer. Mas e daí? Você não está aqui para ser entendido. Está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. E isso não se explica, se vive. Preste atenção. Quem grita demais esconde demais. Os fracos não suportam o brilho dos focados. Eles não atacam você pelo que você erra, atacam pelo que você representa. Você os lembra do que eles não tiveram coragem de ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta é quase sempre um disfarce da admiração mal resolvida. Então pare de tentar se defender, de querer consertar cada comentário, de querer agradar quem nunca vai te apoiar. Essas pessoas não querem a verdade. Querem que você se rebaixe. Querem que você se explique. Querem que você desista. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para incomodar mesmo,
para gerar desconforto em quem vive no piloto automático e para inspirar, mesmo que em silêncio, os que ainda estão acordando. Então, da próxima vez que te atacarem, sorria por dentro, porque o barulho deles só confirma uma coisa: você está indo no caminho certo. A dor não vem para te destruir, ela vem para te forjar. Mas só se você tiver coragem de encará-la e não fugir. Napoleon Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas aqui está o segredo: essa semente não floresce em quem vive se escondendo da própria dor. Você quer ser inabalável? Então pare de correr de tudo o que te desconforta. Pare de anestesiar a mente com distrações. Pare de evitar o silêncio, porque é nele que a verdade aparece. A dor que você evita hoje vai voltar amanhã, mais forte. Mas a dor que você encara com firmeza te transforma em alguém que nenhum fracasso consegue quebrar. Não peça para a vida ser mais leve. Peça para ser mais forte, porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é a escolha de quem se recusa a evoluir. O mundo vê o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte no Instagram. É fácil falar bonito nos vídeos. Difícil é manter o foco quando não tem aplauso. Difícil é levantar cedo sem ninguém te cobrar. Difícil é continuar firme quando ninguém reconhece o seu esforço. Mas é aí que se constrói um império. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que só aparece nos bastidores, a disciplina que ninguém vê, mas que transforma tudo. Enquanto os fracos vivem de imagem, os fortes vivem de prática. Eles treinam em silêncio, estudam quando todos dormem, persistem mesmo sem garantias, porque eles sabem. O que você pratica no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. E essa hora sempre chega, mas só para quem estava preparado. Sabe qual é a diferença entre os que vencem e os que desistem? Não é talento, não é sorte, é persistência. Napoleon Hill escreveu: o ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram grande sucesso veio no momento em que tudo parecia perdido. A maioria, para cedo demais, desiste no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no 10º. Mas os que vencem são aqueles que continuam mesmo quando já não parece fazer sentido. Porque eles entendem uma lei silenciosa da vida. Milagres não acontecem para quem tenta, acontecem para quem não para. Você pode não ver resultado agora, pode parecer que nada está mudando. Mas se você continuar, algo lá na frente vai se abrir. Não por mágica, mas porque a vida se curva diante de quem insiste com fé, disciplina e um fogo interno que ninguém pode apagar. Pare de querer que todo mundo te entenda. Você não precisa ser compreendido, você precisa ser respeitado. E o respeito não nasce da explicação, nasce da postura. Napoleon Hill dizia: o homem que realmente sabe o que quer não precisa se justificar, ele apenas segue. As pessoas só compreendem o que está dentro do alcance delas, mas você não está aqui para caber no entendimento dos outros, está aqui para construir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém aplauda no início. Você quer respeito? Então pare de se curvar, pare de implorar por validação, pare de se diminuir para caber em lugares pequenos. Fale menos, ande mais firme e deixe que o resultado fale por você. Porque no fim, quem age como se nada o afetasse, assusta, silencia e inspira. Tudo ao mesmo tempo. Eles dizem que você está frio, que você mudou, que já não é mais o mesmo. Mas o que eles não sabem é que essa frieza que tanto criticam é a armadura que você construiu depois de ser ferido demais. Napoleon Hill ensinava que os grandes líderes são aqueles que aprendem a dominar o próprio coração sem deixar de ter alma. Você não ficou frio, você ficou mais seletivo. Você parou de implorar por amor. Parou de aceitar migalhas emocionais. Você se curou. E quem se cura, aprende a guardar silêncio, a se afastar sem fazer escândalo, a proteger sua paz como algo sagrado. O mundo chama isso de frieza. Mas você sabe, isso é maturidade, isso é amor próprio, isso é sobrevivência. Porque quem já chorou sozinho demais, aprendeu a não se deixar abalar por qualquer tempestade. Acha mesmo que vai ser fácil? Que basta querer, acreditar e tudo se encaixa? Não, a vida não funciona assim. Napoleon Hill escreveu: a vida testa a determinação de todos os homens antes de confiar a eles grandes responsabilidades. Você será ignorado, será rejeitado,
Vai trabalhar em silêncio enquanto ninguém acredita em você e talvez você pense em desistir. Mas escute com atenção. Isso não é o fim, é o teste. A vida quer saber se você está pronto, se sua vontade é verdadeira, se você segue em frente mesmo quando tudo diz volte. Porque só depois do teste vem a recompensa. E quanto mais forte for a sua resistência, mais grandiosa será a vitória. Haja como se nada te afetasse, porque no fundo você sabe. Os grandes só recebem quando provam que não desistem. Você já aguentou calado, já continuou quando ninguém te apoiou, já chorou sozinho e mesmo assim levantou. Então me escuta agora com o coração aberto. Você está mais perto do que imagina. Napoleon Hill dizia: muitas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso. Elas param antes da linha de chegada. E talvez você esteja justamente aí, a um passo. Você não sente porque está cansado. Você não vê porque está no escuro. Mas o que você vem plantando em silêncio está criando raízes profundas. O que hoje parece invisível, amanhã será admirado por todos. Mas só você vai saber que tudo começou naquele momento em que ninguém acreditava. E mesmo assim você continuou. Então respira fundo e segue mais um pouco, porque a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para quem não para. Você não precisa gritar, não precisa se exibir, não precisa explicar suas vitórias. Basta estar em paz, basta seguir firme, basta continuar. E isso já incomoda. Napoleon Hill dizia: a quieta persistência quebra mais barreiras do que qualquer demonstração de força. E é isso que acontece com você agora. Sua calma incomoda quem vive no caos, sua disciplina irrita quem só sabe procrastinar, sua evolução silenciosa grita para quem vive estagnado. E é por isso que te julgam, te criticam, te excluem. Não porque você está errado, mas porque sua presença expõe a fraqueza deles. Continue assim, firme, focado, quieto. Porque os barulhentos querem palco, mas os silenciosos estão construindo impérios. O mundo pertence a quem não se desespera, a quem observa antes de agir, a quem, mesmo com sangue quente, responde com frieza e clareza. Napoleon Hill dizia: o homem que domina seus impulsos, inevitavelmente domina o ambiente ao seu redor. E isso não é exagero, porque em um mundo onde todos reagem, quem pensa antes de agir se destaca. A maioria explode, reclama, se sabota por um momento de raiva ou carência. Mas você aprendeu a respirar fundo, a pausar antes de falar, a agir com propósito e não com impulso. Isso te torna raro, te torna respeitado, te torna temido. Porque o verdadeiro poder não é fazer barulho, é conseguir permanecer centrado, enquanto o mundo desaba em volta. Se você domina o seu interior, o exterior já está ganho. Às vezes parece que você está sozinho, que só você escolheu o caminho difícil, o caminho da disciplina, do autocontrole, do silêncio. Mas escute com atenção. Você não está sozinho. Você faz parte de uma minoria invisível que acorda cedo sem ninguém ver, que luta por um propósito sem aplausos, que carrega cicatrizes caladas e ainda assim segue firme. Napoleon Hill sabia disso. Ele escreveu para os que pensam diferente, para os que recusam o caminho fácil. E você é um deles. Enquanto muitos desistem na primeira queda, você continua. Enquanto muitos gritam, você age em silêncio. Essa é a marca dos fortes. Eles não precisam ser vistos o tempo todo, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento vem quando o mundo já não pode mais ignorá-los. Você está nesse caminho e existem muitos outros como você, em silêncio, crescendo. Chega um momento em que nada mais importa tanto quanto a sua missão. Você começa a perder o interesse por conversas vazias, por distrações, por opiniões, porque agora você está obcecado. E não, isso não é exagero. É exatamente esse estado mental que cria lendas. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido, um fogo interno tão forte que consome o medo, a preguiça, a dúvida, tudo. Você começa a viver em outro ritmo. Enquanto os outros relaxam, você ajusta a rota. Enquanto eles reclamam, você executa. Você não está mais interessado em parecer, você quer realizar. E o que era sacrifício vira estilo de vida. O que era difícil vira natural. Porque agora, o foco não é mais esforço, é parte de quem você se tornou.
E quando isso acontece, nada mais te distrai, nada mais te para. Você já caiu, já pensou em parar, já chorou em silêncio, enquanto o mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas você não desistiu, e é isso que te torna diferente. Napoleon Hill dizia: a persistência transforma o caráter e molda o destino. O mundo pode não reconhecer seu esforço no começo, pode te ignorar, te criticar, te deixar sozinho. Mas existe uma coisa que ninguém pode ignorar por muito tempo: resultados. E os resultados vêm para quem ficou, para quem insistiu, para quem passou por dentro da dor e saiu mais forte. No final, o mundo se curva. Os que riram, aplaudem. Os que duvidaram, aprendem com você. Porque o mundo pode até não gostar, mas ele respeita quem nunca desistiu. E se você chegou até aqui, é porque você é um desses. Você não é mais o mesmo. Aquele que se abalava com tudo ficou para trás. Aquele que precisava de aprovação já não existe. Hoje você anda firme, pensa com clareza. Escolhe o silêncio como espada. Napoleon Hill sabia: a força mais poderosa do universo está dentro do homem que domina a si mesmo. E agora, essa força está em você. Você não precisa mais gritar nem provar nada, porque sua postura fala, sua disciplina brilha, seu foco inspira. E o mais bonito, você nem precisa ser notado, porque os verdadeiramente grandes não precisam de plateia. Eles vivem sua verdade em silêncio, e só por existir já mostram o caminho. Agora respire fundo, olhe ao redor, veja quem você se tornou. Você é a prova viva de que quando se cala, o mundo escuta. No ar, Jefferson Lima na TV. Olá, minha gente! Começando mais um programa Jefferson Lima, com a voz do povo, com a sua participação aqui na NBT, canal 11.1. Todas as nossas reverências a você que acompanha o nosso trabalho, que conhece a nossa luta pelo povo, por você. Vai mandando sua mensagem, vai participando com a gente e ficando à vontade no 982 50 29 54. Aliás, esse telefone aqui, ele tem várias ações, né? Esse número aqui do WhatsApp. Você pode mandar a sua denúncia, você pode interagir com a gente contando como é que está a sua rua, como é que está seu bairro, como é que está a sua comunidade. Esse é o contato para você mandar ver com a gente. E também para participar do quadro Começando o Meu Próprio Negócio, tá? Então a gente está fazendo a seletiva, primeiramente das pessoas que estão contando suas histórias. A gente vai colocar daqui a pouco prints, não do nome, mas das histórias, porque quem está mandando sabe que nós estamos aqui fazendo o momento da seleção de sonhos, de idealizações, de pensamentos que vão certamente se concretizar caso você esteja preparado para receber esse investimento de R$5.000 do programa Jefferson Lima na TV. Aliás, contando histórias fantásticas de grandes empresas, de pessoas que hoje são grandes, mas começaram pequenos e alguns até na miséria, na extrema pobreza, mas não se deixaram levar pelas suas condições iniciais e hoje são magnatas, são empresários e que crescem na vida e que sirva de inspiração para a gente também. Então tá aqui o contato para você. Falar em contato, Alan, já estão fazendo o contato e mandando para o nosso programa vídeos, por exemplo, de um morador que reclama da água empoçada na vila, da casa, da rua dele, no bairro do Jurunas, é isso? Vamos lá, cidadão, fala com a gente aí. Situação caótica em que se vive com essa obstrução dessa vala aqui na lateral da Tupinambás, esquina da Gaiaposte. É uma situação crucial. A gente já tem feito vários apelos, inclusive para a Prefeitura de Belém, já acionamos a imprensa, mas a situação persiste. Gostaríamos de contar justamente com a atenção do poder público no sentido de que resolva essa situação. Somos fiéis pagadores de nossos impostos e não podemos conviver com esse tipo de situação. Um dia abençoado a todos. Com toda a razão, telespectador que mandou o vídeo dele para cá, para o Zap do Povo, né? E esse problema se estende em vários lugares. E olha, aí atrai o quê? Carapanã, né? Leptospirose também, que é a doença do rato, e outras bactérias infecciosas que podem trazer problemas às pessoas que moram aí e ao entorno todo, né? Lamentável, portanto, essa falta de olhar
da Prefeitura de Belém. Gente, vem para cá. Olha, o que nós estamos recebendo de denúncias de dentro do Hospital Ofir Loyola, e quero deixar bem claro aqui que a gente não quer, perseguir A, perseguir B, mas chamar a atenção dessa direção que tenta, insiste em colocar, eles preferem colocar robôs para comentarem negativamente e tentar ainda dizer que a gente está criando fake news, pelo amor de Deus. As imagens mostram as péssimas condições da comida do Ofir Loyola, sabe? E se fosse só isso, tudo bem, mas comida de péssima qualidade, né? Insossa, quando não é fedorenta, né? Pitiu. Olha só, inclusive eu acho que até a própria pessoa fala, né, a respeito disso, e a péssima qualidade vai, né, da carne que tem um cheiro já que não é agradável, de um pouquinho de arroz, cheio de gordura, para quem está se tratando do câncer. Pelo amor de Deus, e vai além ainda da situação das perseguições, da falta de medicamentos. Então, meus queridos, nós não vamos nos calar diante desse colapso que está sendo aí o hospital, que seria de referência Ofir Loyola. E, aliás, né, tem todo um braço político aí dentro, através do deputado estadual Eric Monteiro, Tiago Araújo, né, tem uma empresa chamada Lockdest, a última informação que eu tive, que ela estaria recebendo 7 milhões para prestar um serviço de equipamento de informática, e quando vários pacientes reclamam da falta de medicamento. Lamentável, viu, gente? E nós vamos continuar denunciando. Não tenha medo de denunciar. Nós precisamos resolver esse colapso. Atenção, secretário de saúde, que aliás é um cara sério, que é o Alan Machado, que já foi da Segurança do Estado do Pará. Manda fazer uma inspeção aí, amigo. Bota para correr, né? Bota para desinfectar algumas baratas podres da política que estão enraizadas aí dentro. É complicado, inclusive, né? Até porque deve ter mando de gente maior dentro do Ofir Loyola. Vem para cá, pessoal. Olha, o que está chamando a atenção também, eu queria poder, Alan, mostrar a foto do que está acontecendo na disputa possessória pelas terras do Dendê no município do Moju, tá? E aí a Fazenda Amanda ganhou novos contornos graves em meio à denúncia de perseguição, omissão e violência no município do Moju, tá? Segundo investigações e relatos de envolvidos na disputa possessória da Fazenda Amanda, no município do Moju, o clima de perseguição, tensão e caos na região teria se intensificado após a nomeação de um coronel, né? Esse coronel começou já a chamar também um outro cabra aí chamado Goiano, apelidado de Goiano. As denúncias apontam que o responsável pelo comando da unidade estaria tomando partido na disputa possessória, dificultando a atuação legal dos atuais possuidores da Fazenda Amanda e restringindo o auxílio do efetivo policial apenas em um dos lados envolvidos no conflito. Segundo relatos colhidos junto aos envolvidos, essa suposta proximidade teria mencionada pelo próprio James Henrique Gonçalves Gouveia, vulgo Goiano, apontado como líder do grupo acusado de promover invasões, ameaças e atos de violência relacionadas à disputa possessória. De acordo com as denúncias, Goiano frequentemente afirmaria possuir influência e vínculos com pessoas consideradas importantes na região do Moju, tanto policial como políticos da região. Circunstância que teria aumentado mais o sentimento de insegurança, medo e perseguição entre trabalhadores, administradores e produtores rurais. Outro ponto levantado pelos envolvidos é que Goiano já teria sido alvo de mandado de prisão expedido anteriormente pela Justiça. No entanto, conforme alegado pelas vítimas, a ordem judicial não teria sido efetivada à época. Apesar da condenação, ainda existe
na verdade, sendo revogada, né? Após isso, segundo relatos, o investigado teria passado a realizar constantes ameaças contra o atual posseiro da fazenda, Amanda, e pessoas ligadas a ele. As vítimas afirmam ainda que toda a situação culminou na grave emboscada registrada na madrugada de 16 de maio de 2026, quando empresários, administradores e seguranças ligados à fazenda Amanda no Moju foram surpreendidos por diversos disparos de tiros de arma de fogo, enquanto retornavam da cidade para a propriedade rural. Segundo os relatos, o grupo criminoso já estaria dentro da fazenda em plena execução de novos furtos quando os veículos chegaram ao local e foram recebidos a bala pelos invasores escondidos nas proximidades. Meu Deus do céu! Cadê a polícia? Cadê a segurança, né? Tem se intensificado esse conflito e a gente está mostrando aqui, esse que é o tal de Goiano, né? Porque ele toca o terror lá, não tem delegado, não tem lei, não tem ninguém. Diz que segure esse cabra aí. Rapaz, olha, e você vai assistindo tudo aqui no programa Jefferson Lima na TV. Vamos lá, Alain. O que está acontecendo, gente? Vamos tomar cuidado nesse trânsito. O trânsito está maluco. Os motoqueiros estão, sabe, não vou dizer que são todos, mas tem muita gente que está maluca, ansiosa, tentando entregar, né, o seu iFood na correria, no desespero. Outros também em veículos tentando passar, né, no sinal que ainda tá no amarelo para o vermelho, cruzamentos fechados, tá uma dificuldade muito grande. As imagens mostram o registro no bairro do Marizal, ali... Eu acho que é na Dom Romualdo de Seixas. Deixa eu ver aí, Alain. Aqui, ó, no canto da Dom Romualdo de Seixas. Acabou de acontecer esse acidente agora. O carro capotou aqui, ó. Romualdo de Seixas para João Balde aqui, ó. Desceu aqui agora aqui esse acidente agora. Agora aqui, ó. Mais uma vez, todo cuidado é pouco e vamos se ligar nesse trânsito aí. Né? Nós não tivemos as informações se foi um homem ou se foi uma mulher. A gente pede quando o telespectador nos mandar, e claro, nós agradecemos muito o seu vídeo, mas observe lá, né? Já me disseram que não teve vítima fatal, apenas alguns escoriamentos e ferimentos leves, mas tem que tomar cuidado, o carro virou, meu filho. Pra cá, Alain. Jefferson Lima na TV, todos os dias aqui na NBT, horários alternados e você nos assistindo aqui no Canal 11, muita gente falando, graças a Deus, muito bem do nosso trabalho, do nosso programa, seguindo de mãos dadas com o povo. E vão fazer, além das denúncias, os nossos projetos, né? O programa Jefferson Lima na TV, a TV NBT, querem te ajudar no empreendedorismo, investindo R$5.000 no seu projeto. Então, você vai mandando suas histórias, nós estamos aqui fazendo selecionamento ainda, a parte seletiva, para escolher quem será o primeiro contemplado de várias ajudas que vão acontecer no valor de R$5.000. Investimento para você começar o seu projeto, não é reformar a casa, não é reformar o carro, a não ser que seja para alguma coisa relacionada à venda, a uma prestação de serviço. Sônia com a gente, vamos colocar algumas histórias aqui, Alain, para a gente ir lendo? Deixa eu ver aqui, vamos lá? Vai mandando para mim no 982 50 29 54, tela aberta, deixa eu ler com o povo aí. Com R$5.000 eu iria investir em venda de batata, pois aqui em Belém é algo que dá dinheiro e no momento estou precisando muito, pois sou mãe solo e desempregada. Me escolhe. Bom, não é assim, a gente vai colocar a sua história, mas quem vai escolher é a nossa banca seletiva comandada pelo professor, doutor em empreendedorismo, Azulay, tá certo? E juntamente também com o nosso doutor Ivan, né, e outros parceiros que vão nos ajudar também. Me chamo Adriana Gomes Marcolino, sou mãe de 2 crianças lindas e pequeno Enzo Gabriel, que é autista, nível suporte 3. A minha linda princesa Brenda de Paula, quero participar aqui, vem me informar que eu faria com R$5.000. Com certeza faria uma sorveteria dos meus sonhos. Desde quando você era criança, sonhava em ter meu próprio negócio. Eu acho que era ela, né? Pois ainda não consegui montar. Inclusive, eu queria muito conseguir montar essa sorveteria, pois sou mãe de um lindo menino. Já falou, papapá, e aí só falta o dinheiro. Que Deus abençoe e eu consiga esse
prêmio. Na verdade, não é um prêmio, é um investimento na sua vida. Vai mandando sua história. Vamos lá, Alan, deixa eu ver mais um aqui. Olá, Jefferson Lima, me chamo Ingrid, deve ser isso, Thaís. Sou do bairro do Icuí, gostaria muito de ser contemplada. Faço vendas em casa, online, preciso muito dessa oportunidade. Sou mãe de 2 crianças, eu compro minhas peças para venda, mas no momento são poucas peças, eu quero muito crescer meu próprio negócio. Me ajuda, se ajude você. Já estamos fazendo aqui algumas informações seletivas. Mande sua história, porque no dia 30 será escolhido ou escolhida o primeiro ganhador ou ganhadora desse projeto de investimento. Falar em projeto de investimento, vamos começar, né, o nosso quadro Começando o Meu Próprio Negócio, mostrando a história do cara que montou a Honda, de moto, de carros, desse crescimento todo. Como é que começou essa história? O cara era milionário? Como é que foi a vida dele? Acompanhe. Honda, um nome que hoje é sinônimo de inovação, qualidade e uma das marcas mais poderosas do mundo. Mas em 1922, Honda não era uma marca. Era apenas o sobrenome de um jovem desconhecido, Soichiro Honda. Aos 15 anos, ele começava sua trajetória humilde em uma oficina de reparos em Tóquio, no Japão. O dono da oficina, sem acreditar no potencial do menino, o colocou para realizar tarefas simples, varrer o chão da oficina e cuidar das crianças. Poucos imaginavam que aquele jovem, com um começo tão modesto, desafiaria gigantes da indústria, criando um império que revolucionaria o mercado de motocicletas e enfrentaria os maiores nomes do setor automotivo. Como um simples menino japonês que cuidava de crianças, se transformou no criador de uma das marcas mais poderosas e valiosas do mundo. Para entender como tudo começou, precisamos voltar ao ano de 1906, em uma pequena vila no Japão. Soichiro Honda nasceu em 1906, na pequena vila de Tenryu, ao pé do Monte Fuji. Seu pai, Geihei Honda, trabalhava como ferreiro e consertava bicicletas nas horas vagas, enquanto sua mãe, uma habilidosa tecelã, ajudava a sustentar a família em meio a muitas dificuldades financeiras. A infância de Soichiro foi marcada por perdas dolorosas. 5 de seus irmãos morreram ainda crianças, devido a problemas de saúde. Apesar disso, ele cresceu com uma curiosidade natural e um olhar atento para o mundo ao seu redor. Aos 8 anos, um acontecimento inusitado mudou sua percepção. Ao ouvir um barulho incomum, seguiu o som até se deparar com uma máquina sobre 4 rodas. Era um Ford modelo T, um veículo que ele jamais havia visto antes. Aquela experiência marcou profundamente Soichiro, despertando uma curiosidade insaciável pela mecânica e pela engenharia, que viria a moldar sua jornada e transformar para sempre a indústria automotiva. Foi o primeiro carro que vi na minha vida. A emoção foi indescritível. Eu não conseguia entender como algo assim poderia se mover sozinho. Quando ele passou por mim, sem nem perceber, me vi correndo atrás dele pela estrada, o mais rápido que eu conseguia. Esse momento deixou uma marca indelével em sua vida, influenciando profundamente sua relação com máquinas. Ainda jovem, Soichiro começou a aprender por conta própria. Ele afiava lâminas de equipamentos agrícolas e ajudava a consertar bicicletas, desenvolvendo um fascínio por motores e qualquer tipo de maquinário. No entanto, o mesmo entusiasmo não se refletia em seus estudos. Ele detestava ir à escola e preferia gastar seu tempo ajudando o pai na oficina. Seu desinteresse pelo aprendizado formal se refletiu nas notas baixas. Em uma tentativa de esconder o desempenho ruim, Soichiro encontrou um pedaço de borracha e forjou o selo da família em seus boletins para evitar que o pai visse as avaliações. O esquema, porém, não durou muito. Quando foi descoberto, seu pai o puniu de forma severa, obrigando-o a ajoelhar-se por um dia inteiro, sem comida, como lição pela desonestidade. Em 1922, Soichiro se deparou com um anúncio de revista sobre uma empresa de serviços automotivos em Tóquio, chamada Art Shokai.
Ele pensou que, sendo uma das mais renomadas da cidade, a empresa poderia estar à procura de novos funcionários. Motivado, escreveu uma carta perguntando sobre a possibilidade de um emprego e, para sua surpresa, recebeu uma resposta positiva. Com apenas 15 anos, Soichiro tomou uma decisão ousada. Abandonou a escola, deixou sua casa e partiu para Tóquio em busca de seus sonhos. Ao chegar na capital, ficou impressionado com a rapidez da vida urbana, uma realidade totalmente diferente da vila onde crescera. Quando encontrou o proprietário da empresa, Yuzo Sakakibara, ele já tinha uma tarefa pronta para Soichiro: cuidar de seu filho. No entanto, ao longo dos meses seguintes, Soichiro descobriu que, além de não receber pagamento, sua única função era carregar o bebê enrolado nas costas. A decepção foi grande, mas o que o manteve em Tóquio foi a vergonha de voltar para casa como um fracasso e ter que encarar seus pais. Com o tempo, o proprietário da Art Shokai se viu sobrecarregado pela alta demanda de seu negócio e, finalmente, recorreu a Soichiro para ajudá-lo. Inicialmente, Soichiro começou com tarefas simples, mas com dedicação e habilidades notáveis, logo conquistou a confiança do proprietário, subindo gradualmente na empresa até se tornar um mecânico de confiança. O talento de Soichiro não passou despercebido, e o dono da empresa decidiu treiná-lo não apenas para reparos mecânicos, mas também no lado comercial do negócio. Embora o trabalho de Sakakibara incluísse tanto automóveis quanto bicicletas, os carros não eram tão populares na época. Eles eram considerados um luxo, acessíveis apenas às pessoas de classe alta. Além disso, a maioria dos automóveis da época era de fabricação estrangeira. Foi por meio desse trabalho que Soichiro teve contato com uma grande variedade de veículos importados, como Lincolns, Mercedes, Daimlers e até motocicletas que foram trazidas para a oficina. Soichiro dedicou-se a expandir seus conhecimentos e aprimorar suas habilidades. Foi por meio dessa empresa que ele foi apresentado ao mundo do automobilismo, um campo que mudaria sua vida para sempre. Naquela época, o automobilismo estava ganhando rapidamente popularidade na América, na Europa e até mesmo no Japão. Em 1923, Sakakibara iniciou a construção de carros de corrida com a ajuda de seus funcionários, incluindo Soichiro. O primeiro modelo produzido foi o Art Daimler, feito com um motor Daimler usado. O segundo, chamado Curtiss, foi construído utilizando um motor de um biplano americano Curtiss, colocado no chassi de um carro americano Mitchell. Esse carro competiu no 5º Campeonato Japonês de Automobilismo, em 1924, conquistando uma impressionante primeira colocação, com o irmão de Sakakibara ao volante e Soichiro como engenheiro acompanhante. Foi uma experiência marcante para o jovem, de apenas 17 anos, e a partir daí, o automobilismo passou a ser sua verdadeira paixão, correndo em suas veias. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não passou nos exames médicos que revelaram que ele era daltônico. Com isso, foi dispensado do exército e pôde continuar seu trabalho na Art Shokai. Em 1928, Yuzo Sakakibara decidiu expandir seus negócios e inaugurou uma nova filial da Art Shokai em Hamamatsu. Para gerenciar a unidade, ele não teve dúvidas. Confiaria a responsabilidade a seu jovem aprendiz. Com apenas 21 anos, Soichiro foi escolhido para liderar essa nova empreitada. No entanto, os primeiros meses foram difíceis. A oficina de Soichiro não conseguia atrair clientes, principalmente porque muitos não estavam dispostos a confiar seus carros a alguém tão jovem. Para sobreviver, Soichiro precisou se contentar com o trabalho que outras oficinas não queriam. Mas ele utilizou todo o conhecimento e a habilidade adquiridos ao longo dos anos para superar as dificuldades.
Com o tempo, seu negócio começou a crescer. Na década de 1930, sua oficina havia se transformado, passando de uma operação solitária para uma equipe de 30 homens. O ritmo de expansão foi impressionante, e a demanda crescente fez com que Soichiro trouxesse sua esposa para ajudá-lo na administração do negócio. Embora fosse amplamente reconhecido como um mecânico excepcional, Soichiro também se destacava como piloto de corridas. Essa habilidade adicional o diferenciava de seus colegas e ajudava a fortalecer sua posição no mercado. Soichiro construiu um carro de corrida em Hamamatsu, com o qual conseguiu estabelecer um novo recorde de velocidade no Japão, alcançando impressionantes 120 km por hora. Esse feito marcaria a história do país, com o recorde permanecendo intacto por mais de 20 anos. No entanto, as corridas daquela época eram muito mais arriscadas do que hoje em dia. Em junho de 1936, Soichiro se envolveu em um grave acidente enquanto competia nos arredores de Tóquio, quase perdendo a vida. Seu braço esquerdo foi fraturado, seu ombro deslocado e seu rosto severamente ferido. Após passar vários meses no hospital se recuperando, Soichiro retornou às pistas apenas 4 meses depois. Contudo, sua família, preocupada com sua segurança, não aprovava seu retorno às corridas. Após diversas discussões com sua esposa e seu pai, Soichiro tomou a decisão de nunca mais competir. Em 1936, Soichiro começou a se sentir insatisfeito com seu trabalho de reparação e desejava algo a mais. Ele planejou expandir seus negócios, transformando a filial da Art Shokai em Hamamatsu em uma empresa separada voltada para a fabricação de peças automotivas. No entanto, os acionistas da empresa se opuseram a essa ideia. Para eles, as operações e a carga de trabalho da oficina atual já estavam gerando lucros satisfatórios e não estavam dispostos a arriscar investir em um novo ramo que consideravam desnecessário. Soichiro decidiu então criar sua própria empresa, especializada na fabricação de anéis de pistão, e fundou a Tokai Seiki. Ele nomeou seu amigo de longa data, Shishiro Kato, como presidente da nova companhia. Juntos, Soichiro e Kato se dedicaram ao máximo para o sucesso do empreendimento, estabelecendo o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão, uma iniciativa que visava aprimorar a qualidade e a tecnologia da produção. Enquanto isso, Soichiro continuava a administrar sua oficina em Hamamatsu, dividindo seus dias entre o trabalho de reparação e o desenvolvimento de pistões para sua nova empresa. Por um longo período, os dois enfrentaram grandes dificuldades para fazer qualquer progresso significativo. O trabalho intenso e constante, aliado ao estresse físico e mental, levou Soichiro a perder peso rapidamente, o que fez com que seu rosto ficasse visivelmente mais magro. O desgaste de tantos anos de esforço o fez parecer uma pessoa completamente diferente e mais velha. Após uma série de fracassos, Soichiro tomou a decisão de aprimorar seus conhecimentos em metalurgia e se matriculou como aluno de meio período no Instituto Industrial de Hamamatsu. Só em 1939, após muito esforço, ele finalmente conseguiu desenvolver um pistão funcional. Confiante em seu trabalho, Soichiro deixou seu posto na Art Shokai, entregando a responsabilidade da filial para alguns de seus estagiários e se dedicou integralmente à sua nova empresa. Soichiro passou a produzir pistões de forma contínua, mas as primeiras versões ainda apresentavam defeitos, longe de atender aos padrões de qualidade exigidos. Foi quando a Toyota entrou em contato com Soichiro, solicitando pistões para seus veículos. Contudo, dos 50 modelos enviados, apenas 3 conseguiram passar nos rigorosos testes de qualidade da Toyota. Esse revés foi desanimador, mas Soichiro não se deu por vencido. Ele passou os anos seguintes viajando pelo Japão, visitando fábricas de aço e universidades para aprimorar suas técnicas de fabricação de pistões e anéis. Após ganhar mais confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro fez uma nova tentativa.
O resultado foi impressionante. Seus pistões não apenas passaram no controle de qualidade, mas também começaram a receber pedidos de todo o país. A demanda foi tão grande que a empresa precisou contratar cerca de 2.000 pessoas apenas para dar conta da quantidade de encomendas. As coisas estavam finalmente indo bem para Soichiro e sua empresa, até que... Olha que história surpreendente. Calma que tem muito mais, mas você também manda a sua história pra gente. Como é que você quer começar a sua vida? Manda agora. Conta a sua história no 982 50 29 54. Deixa eu ver na tela aqui, Alan. Mais participações. Com R$5.000, eu não compraria apenas ferramentas ou produtos. Eu investiria em um sonho que nasceu no secreto, entre lágrimas, oração e dias difíceis. Faria investimento no meu negócio próprio para dar dignidade à minha família, gerar oportunidade, mostrar quem permanece fiel no pouco, Deus honra no muito. Cada centavo seria uma semente, porque eu aprendi que grandes histórias não começam grandes, começam com coragem, é verdade. A coragem desse cara aí que é o dono da Honda. Acompanha. O Japão entrou na Guerra do Pacífico em 1941. No ano seguinte, a empresa de Soichiro foi colocada sob o controle direto do Ministério das Munições. Nesse contexto, a Toyota adquiriu 45% das ações e Soichiro foi rebaixado de presidente para o cargo de diretor sênior. A situação piorou rapidamente, pois muitos funcionários foram convocados para o serviço militar e começaram a deixar a empresa. Isso fez com que a empresa enfrentasse sérias dificuldades. Soichiro se esforçou ao máximo para manter sua companhia operando, mas ele não estava preparado para os desafios que ainda estavam por vir. Em 1944, as sirenes de ataque aéreo se tornaram cada vez mais frequentes e ficou claro que o Japão estava caminhando para a derrota iminente. Hamamatsu estava em grande perigo e a empresa de Soichiro foi diretamente atingida por uma explosão de bomba, destruindo sua fábrica. Para agravar ainda mais a situação, em janeiro de 1945, o terremoto de Nankai abalou a região, causando o colapso da fábrica de Iwanta. O Japão se rendeu em agosto de 1945, mas, até esse momento, Soichiro havia quase perdido tudo. Após o fim da guerra, Soichiro decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por 450 mil ienes, e anunciou publicamente que iria tirar um tempo para refletir sobre o futuro, já que o Japão estava completamente devastado. Um ano após a guerra, o país enfrentava um colapso econômico, com sérias dificuldades que ameaçavam a sobrevivência de muitos cidadãos. Havia escassez de alimentos, roupas e abrigo, e os recursos eram severamente racionados. Como consequência, Soichiro sequer conseguia gasolina suficiente para ir de carro até o mercado comprar comida para sua família. Em meio a essa crise, Soichiro encontrou um motor gerador que havia pertencido ao exército imperial japonês, utilizado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Impressionado pelo motor, ele começou a entender seu funcionamento e, em seguida, teve uma ideia brilhante. E se ele acoplasse esse motor a uma bicicleta? Embora não fosse uma invenção inédita, a prática de instalar motores em bicicletas já era comum na Europa, e alguns modelos já tinham chegado ao Japão. Ele sabia que o país estava em necessidade urgente de uma solução de transporte barato e acessível. Em 1946, Soichiro utilizou seu antigo armazém para fundar o Honda Instituto de Pesquisa Técnica com o único objetivo: descobrir uma forma de produzir motocicletas. Juntamente com uma equipe de 12 homens, ele seguiu sua ideia e, após muito esforço, conseguiu montar sua primeira moto usando motores que encontrou e outras peças de reposição. Essas motocicletas fizeram sucesso instantaneamente e as encomendas começaram a chegar de diversas partes do país. Contudo, logo Soichiro se viu sem motores usados para a produção. Então, decidiu projetar e desenvolver seu próprio motor. Em 1947, ele finalizou o motor Type A,
e pela primeira vez o nome Honda apareceu estampado em uma máquina. Em 1948, Soichiro fundou a Honda Motor Company, com a missão inicial de fabricar motocicletas para facilitar o transporte dos trabalhadores japoneses. No entanto, para expandir sua produção, ele precisava de mais capital. Então, Soichiro enviou uma carta a 18.000 lojistas de bicicletas em todo o Japão, oferecendo uma solução para ajudar o país a se reerguer. Das 18.000 lojas que ele contatou, 3.000 responderam positivamente e forneceram o dinheiro necessário para iniciar a produção das primeiras remessas de motocicletas. Um ano depois, a empresa lançou sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Embora fosse um grande avanço para a Honda, o modelo D era excessivamente grande e pesado, o que fez com que apenas algumas pessoas se interessassem pela moto. Soichiro, insatisfeito com esse resultado, desmontou a motocicleta e passou longas horas trabalhando para criar um modelo mais compacto e leve. Após 3 anos de testes e ajustes, ele finalmente desenvolveu uma nova moto, que recebeu o nome de Super Cub. O Super Cub foi um sucesso imediato, alcançando um reconhecimento tão grande que ganhou o Prêmio do Imperador. Nesse período, Soichiro formou uma parceria estratégica com o investidor Takio Fujisawa, que forneceu o capital necessário, além de oferecer suporte em estratégias financeiras e de marketing. Essa colaboração se tornaria a base sobre a qual a Honda Motor Company seria construída. Em 1958, o Super Cub chegou aos Estados Unidos com um preço atraente de apenas $295, um quarto do valor das motocicletas americanas. Graças ao marketing eficaz e à engenharia inovadora, a Honda rapidamente superou grandes nomes como Triumph e Harley Davidson em seus próprios mercados. Nessa época, Soichiro também expandiu sua marca para o mundo das corridas, que, mais do que um simples esporte, era uma plataforma crucial para as empresas de manufatura exibirem seus veículos para o mundo. Soichiro viajou por diversos países, assistindo às competições, analisando e estudando as motocicletas de seus concorrentes. De fato, ao longo de sua carreira, sempre que um concorrente alcançava um marco, a Honda tomava isso como referência e se empenhava em superá-lo. Foi essa mentalidade que levou as motocicletas Honda de uma estreia desastrosa e frustrante na primeira corrida internacional, em 1954, ao prêmio de melhor equipe de fabricante, em 1959, na ilha de Manteté, considerada a maior corrida de motocicletas do mundo. 2 anos depois, a Honda voltaria a conquistar a vitória na ilha de Manteté, e seu êxito nas pistas consolidou a marca Honda como uma das mais importantes do setor. Na década de 1960, a Honda já havia se consolidado como a maior fabricante de motocicletas do mundo. Após o lançamento do modelo Honda Dream, em 1949, a empresa alcançou a marca de 10 milhões de motocicletas produzidas até 1968. No entanto, tornar-se líder no mercado de motos não era o suficiente para Soichiro. Ele estava em busca de um sonho ainda maior, um desejo que nutria desde os 8 anos de idade: entrar na indústria automobilística. Quando Soichiro anunciou sua entrada no mercado de automóveis, muitos o alertaram sobre os riscos envolvidos, afirmando que a empresa estava indo bem com as motocicletas e que era melhor seguir esse caminho. Naquele momento, o Japão já contava com gigantes da indústria automotiva, como Nissan e Toyota, e as autoridades japonesas tentaram convencê-lo de que o país não precisava de outro fabricante de carros. No entanto, Soichiro não se deixou abalar por esses conselhos. Em 1963, a Honda fez sua estreia no mercado automobilístico com o lançamento do T360
um mini caminhão compacto e confiável. Embora o T360 não tenha alcançado grande sucesso, ele foi seguido pelo primeiro carro esportivo da Honda, o S500. Este modelo era um roadster de 2 portas, equipado com uma transmissão de 4 marchas e capaz de atingir 80 milhas por hora. O modelo era compacto, mas proporcionava uma condução suave e ágil. Contudo, apenas cerca de 1.300 unidades foram produzidas, tornando-o um dos modelos mais raros da história da Honda. No entanto, assim como fez com suas motocicletas, Soichiro levou seus carros para o mundo das corridas. O Honda RA 271 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1964 e, em apenas um ano, a Honda conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio do México de 1965, com o novo modelo RA 272. Apesar desse sucesso inicial nas pistas, a Honda ainda estava distante de alcançar seus concorrentes no mercado de automóveis. Assim, a marca decidiu interromper temporariamente as corridas para focar na criação de um dos carros mais icônicos da indústria automobilística, o Honda Civic. Lançado em 1972, o Civic se tornou rapidamente um dos carros mais populares do mundo. Uma das principais razões para esse sucesso, especialmente nos mercados europeu e norte-americano, foi a crise do petróleo dos anos 70. Com a escassez de combustível global, a Honda desenvolveu uma inovação chamada combustão controlada por vórtice, um sistema eficiente de gerenciamento de combustível. Essa inovação permitiu que os motoristas percorressem distâncias maiores com menos consumo de combustível. Além disso, o Honda Civic foi projetado para reduzir a poluição, incorporando um conversor catalítico em seus modelos. Uma solução que poucas grandes montadoras estavam adotando na época. Como resultado, a Honda conquistou rapidamente a preferência do mercado automotivo. Embora muitos americanos tenham adquirido o Civic por necessidade, foi o Honda Accord que realmente alterou o panorama. Originalmente, o Accord surgiu como um hatchback compacto, mas logo foi expandido para versões sedã. Mantendo a mesma eficiência de combustível do Civic, o novo modelo oferecia um design mais amplo e confortável. Esse sucesso fez do Accord um dos sedãs mais vendidos de todos os tempos. No início dos anos 80, a Honda já era o terceiro maior fabricante de carros no Japão e, até o final da década, se consolidou como uma das 3 maiores fabricantes globais. Soichiro Honda se afastou da liderança da empresa em 1973 e faleceu em 5 de agosto de 1991. Em suas reflexões sobre sua trajetória, ele admitiu que cometeu muitos erros ao longo do caminho, mas se orgulhava das realizações que conquistou. Para ele, cada falha foi um passo importante para o aprendizado e para o progresso. A Honda, além de automóveis, diversificou suas operações para outras indústrias, incluindo jatos executivos, motores para embarcações, equipamentos de energia e robótica, entre outras. A Honda chegou ao Brasil em 1971 e logo se tornou líder no mercado de motocicletas, com modelos como a Honda CG 160 e a Honda Bis, que são os mais vendidos do país. No setor automotivo, o Honda Civic é um dos sedãs mais queridos, enquanto o HR-V e o Honda City seguem em ascensão. A marca não só conquistou os brasileiros pela qualidade e inovação de seus produtos, mas também pela sua contribuição para a economia local, gerando milhares de empregos. Com fábricas em São Bernardo do Campo e Manaus, a Honda é uma das marcas mais icônicas do Brasil, sempre alinhada aos valores de excelência e sustentabilidade. Obrigado por acompanhar esta bela trajetória de sucesso. Olha as histórias que são contadas que é para você também pegar esse gás, para você pegar essa vontade, esse entusiasmo, né? Porque toda motivação é gerada por uma ação, por um sentimento. Qual é o teu sonho? Me conta aí, Alan. Deixa eu ver aqui mais sonhos contados. A Bíblia diz em Zacarias
Não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Olha, você já veio trazendo um texto bíblico. Talvez para muitos R$5.000 seja pouco, mas para quem já sonhou sem ter nada, isso pode ser o início de uma mudança de vida. Não seria apenas investimento em um negócio, seria investimento em um propósito, fé e recomeço. Está cadastrado, você também cadastrada, e aproveita para mandar o seu sonho aqui para o nosso programa do quadro Começando Meu Próprio Negócio, um investimento de R$5.000 da NBT e do programa Jefferson Lima na TV. Deixa eu ver mais aí, Alain. Olá, me chamo Cleide, preciso ganhar esses 5.000, pois vai me ajudar muito. Faz um ano que saí do CLT porque eu precisava cuidar do meu filho, pois eu não tinha tempo, comprei umas coisinhas e comecei a vender de casa mesmo. Só que vendo e essas pessoas pagam por mês, assim não é bom. E esses 5.000 vai me ajudar a começar uma loja física, que é meu sonho. Quando eu estou em casa, olho para cima e fico pensando como sair dessa situação. E o pior, sem dinheiro para começar. Tenho fé em Deus que eu vou ser contemplada com esses R$5.000. Deus te abençoe. Obrigada, Ana Cleide. E mais aí, Alain? Você vai contando os seus sonhos, porque nos próximos programas, ainda tem mais aí? Tá chegando, tá chegando aqui. Para começar meu próprio negócio, tenho uma força de vontade enorme que me faz cada dia me tornar empreendedora, construir meu sonho, tirá-lo do papel como valor estimado. Eu, sendo ganhadora, conseguiria projetar a minha boutique de confecções. Um projeto que vem de muito tempo. E surgiu agora a oportunidade com o programa Jefferson Lima de ser participante do prêmio. Meu sonho é administrar minha boutique de confecções física e empreendedora de sucesso. E com o recurso que obter, estarei investindo muito mais na minha área empreendedora. Olha só, então manda teu sonho, sonha com a gente e vem para NBT, porque aqui a gente sonha com você. Obrigado, gente! Jefferson Lima é meu amigo, nesse eu posso confiar. Jefferson Lima é do bem, a voz do povo do Pará. Nascido na periferia, muito cedo foi lutar. Menino bom, comunicador, hoje tá no ar. Já foi muito iludido, muitas vezes enganado, aprendeu com os inimigos, hoje segue preparado. Na rádio, TV e internet, sempre pronto pra ajudar, defendendo quem precisa, sem medo de falar. Jefferson Lima é meu amigo, nesse eu posso confiar.